Olá, professor Marco Antônio Vieira aqui com vocês novamente. Nós vamos dar continuidade então ao raciocínio do corpo físico, corpo energético e o princípio espiritual, que é a consciência ou a inteligência. Através da cultura indiana do grande continente asiático, nós temos notícias de que existem centros de energias, centros que auxiliam a conexão entre o corpo espiritual, esse duplo energético, com o corpo físico, fazendo esse contato e aprofundando essa conexão. Na Índia, eles usam uma expressão conhecida como chakra ou chakra, né? Vamos colocar aqui do lado, ó, chakra ou chakra. Essa expressão significa roda. Isso aqui quer dizer roda. Essa expressão significa roda. E também pode ser entendida como vórtice. Bom, o vórtice, a gente tem por exemplo, um tornado, aquele vento, né, forte, ou então um redemoinho, aquela situação em que a gente vê o vento, né, num tornado, por exemplo, descendo em círculos até tocar o chão. Então o vórtice, a ideia de vórtice está aqui. Visto de lado, seria essa estrutura aqui de lado, visto de lado. Se nós víssemos de cima, nós veríamos um círculo assim, né? Visto de cima, vou botar aqui visto de cima. Esse vórtice seria, na verdade, uma roda. Então, vejam bem, para poder manter esse corpo energético conectado ao corpo físico, servindo de instrumento para o princípio espiritual, esse princípio pensante, essa consciência que é energia pura e quintessenciada, energia sublimada, ou seja lá qual o nome que a gente tem, porque nós não temos ainda palavras para expressar o que é esse princípio espiritual. Alma, espírito, inteligência cósmica, um nome. São nomes. Bom, o que a gente precisa entender? Que para manter esse conjunto funcionando, nós teríamos essa estrutura, que são os centros de energia, atuando como se fossem estruturas de conexão, de junção, segurando, mantendo, ajustando, enfim. Aqui nós temos uma lista dos 7 principais chakras, ou os sete principais centros de energia vibracional, ou chakras. São esses os mais conhecidos, mas são muitos outros, de acordo com a filosofia indiana. Nós temos aqui então a sequência 7, os principais. De cima para baixo, o coronário, no topo da cabeça, o frontal, na testa, mais ou menos entre as sobrancelhas, o laríngeo, na direção da garganta, o cardíaco, no meio do peito, aqui na direção mais ou menos do coração, o plexo solar, mais ou menos na região do estômago, um pouquinho acima do umbigo, o sacral, abaixo do umbigo, mais ou menos 3 ou 4 dedos, e o básico, ou raiz, que fica na base da coluna, seria na região que nós conhecemos como períneo, normalmente voltado para baixo. Então, esse vórtice estaria de cabeça para baixo aqui, em oposição ao que está na cabeça, que está virado para cima. Vejam só. Na tradição esotérica, mística, os 4 primeiros chakras de baixo para cima, eles estão mais conectados
com a vida vegetativa, a vida no corpo, na Terra, no planeta. E os 3 de cima, a essa espiritualização da matéria. Vejam bem, são 4, né? Mais 3 aqui, dá um número 7. Aliás, o número 7 tem umas características muito interessantes. Nós estamos fazendo um roteiro no nosso podcast, Transformadamente, falando um pouco das curiosidades do número 7. Depois, daqui a algum tempinho, nós vamos lançar esse podcast com algumas curiosidades interessantes sobre o número 7. Está presente na nossa vida, né? 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, enfim. O número 7 está bem presente na nossa existência. Então, voltando para cá, nós temos aqui, no topo da cabeça, o coronário fazendo a ligação com o alto. E, no oposto, o básico, né, na base da coluna, no períneo, fazendo a ligação para baixo, fazendo essa conexão com a Terra. Vejam só, nós teríamos, então, essas estruturas aqui, cada uma delas com uma velocidade específica, com uma cor específica, com características específicas ligadas aos órgãos específicos, ou aos sentimentos, ou às sensações, enfim. Vamos colocar assim. Aqui embaixo, a velocidade do vórtice seria mais lenta. Aqui, um pouco acima, ela já teria mais uma característica de velocidade, ou uma velocidade um pouco maior. E vai subindo, conforme vai subindo, a gente vai aumentando essa velocidade, essa vibração. Aqui em cima, um pouco mais. Aqui em cima, um pouco mais. E no alto seria o maior dele, ou deles, o maior entre eles. Aqui em cima seria o maior entre todos. O mais veloz, o que gira de uma velocidade diferenciada. Ele é simbolizado na cultura indiana como a lótus de 1000 pétalas. Cada um relacionado com os órgãos que têm maior contato. E mantendo essa estrutura em equilíbrio. Interessante saber também que cada um desses chakras ou centros de energia, de vibração, eles são interligados, eles são interconectados, eles se afetam, eles atingem um ao outro, eles estão ligados. Um campo energético, vibracional também, criando aqui uma energia circular, ligando todos eles. Nessa energia circular de ligação entre os chakras é que se encontra a importância de manter cada chakra em equilíbrio, num estado de homeostase, né? A busca pelo equilíbrio energético, porque ele afeta diretamente o nosso corpo físico. E esse daqui, o coronário, que é o alto, o que faz a ligação com a espiritualidade, com a sublimação, é o maior responsável pela conexão entre o princípio pensante, o princípio inteligente, o espírito que está dentro desse corpo, que está conectado a esse corpo. Este é o chakra que faz a conexão com o alto, com a vibração maior, com a energia divina, com a vibração divina. Ele é o mais sensível de todos. Aqui, o que está funcionando numa vibração mais terrena, no impacto com a vida vegetativa. E aqui, a vibração mais refinada. Agora, esses 3 que estão aqui na parte de cima, eles normalmente são conectados com a vida ligada ao superior, mas precisam de treinamento. Eles precisam de ser ativados de uma forma específica. Assim como os demais aqui, mantendo o equilíbrio, né? O corpo saudável, numa mente saudável, vai gerar uma situação propícia
para a elevação mental, é importante saber disso, que esses 3 superiores fazem juntos uma ponte para a elevação. E os de baixo aqui, os 4 de baixo, eles estão numa situação de equilíbrio com a vida na Terra, uma vida física. Bom, voltando a explicar que esse canal não tem a intenção de convencer ninguém de nada. Nós estamos falando de estudos comparativos, por exemplo, de cultura indiana com o que a prática esotérica e mística apresenta para nós, e a ideia da espiritualidade. Lembrando que é um canal espiritualista, todos que acreditam em alguma coisa após a vida é espiritualista. Então, por exemplo, todo religioso é espiritualista, mas nem todo espiritualista é religioso, é ligado a alguma religião. Então, existe a espiritualidade, assim, o entendimento da espiritualidade como práticas subjetivas do sujeito que se veem capazes ou entendendo que podem fazer essa ligação individualmente, sem precisar de intermediários, de instituições, etc. Nós não estamos aqui negando, né, a força e a potência de uma egrégora, né, de um grupo unido, unificado, com os mesmos propósitos, gerando uma egrégora. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Essa egrégora, no sentido mais profundo e mais específico, mais complexo, é bem complicado e bem difícil de se conseguir. Um aglomerado de pessoas não quer dizer que seja uma egrégora. Então, existem pessoas que preferem a experiência individual, subjetiva, espiritualistas. Também não estamos querendo dizer com isso que as religiões estão erradas. Religiões, para nós, são mapas. Religiões são mapas. Cada uma tem um estilo, cada uma tem um tipo, mas são mapas que conduzem a um determinado caminho. Se a pessoa se sente melhor e se torna uma pessoa melhor naquela religião, ótimo, excelente. Essa é a função. Mas aqui, fechando o nosso pensamento, os 7 centros de energias principais, repetindo, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o plexo solar, o sacral e o básico. São esses aqui fundamentais. Existem práticas, técnicas, que podem servir para uma melhor estrutura, ou como as pessoas costumam dizer, como equilibrar o seu chakra, ou como você manter os chakras em estado de homeostase. Não é tão simples, mas também não é impossível. A gente pode depois falar um pouco sobre isso também. A ideia é que nós possamos, por exemplo, no próximo encontro, falar um pouquinho de cada um desses chakras, de cada um deles, cada função deles, as características, por exemplo, cores específicas, vibrações específicas, quais são os órgãos conectados. A gente pode montar um estudo em forma de um estudo comparativo. Nós podemos montar um estudo comparativo e colocando cada chakra, cada função, cada característica, cada cor, cada elemento que tem relação com essa, e cada um deles tem uma cor específica. Cada um deles tem uma vibração, como a gente colocou aqui, específica. E eles funcionam em equilíbrio. Um chakra em desequilíbrio vai afetar os outros de uma forma direta e indireta. Então, quando um deles ou vários estão em desequilíbrio, essa corrente vai sofrer também os desajustes. É preciso, então, manter o equilíbrio, o princípio da homeostase, ou seja, buscar um ponto de equilíbrio, para que todos funcionem de uma forma harmônica e propiciem uma vida mais plena, mais tranquila e mais cheia de vitalidade, de espiritualidade. Por enquanto é isso. A gente vai ficar por aqui. Obrigado mais uma vez e vamos em frente. Até a próxima.